Sim, é por isso que as pautas inclusive LGBT, não chegam nos gays de periferia que estão preocupados com ele não ser morto. Sim, exatamente. Gay, e aí que tá o meu... Ele não quer saber de linguagem neutra. Então, e aí que tá o meu ponto, e obviamente uma crítica à esquerda, mas principalmente para uma reflexão para essas pessoas que são LGBTs e que acabam não percebendo o que está acontecendo. A esquerda, ela utiliza esses grupos para fins eleitorais e políticos. Ponto. Até pouco tempo, você tem uma entrevista do Fidel Castro falando que eles fuzilavam homossexuais. E ele pede desculpa por isso. Pode pegar aí a entrevista na Folha de São Paulo. Os caras fuzilavam. Eles foram absorvendo essas pautas. Homossexuais. E aí agora... é um homossexual usando uma camisa do Che Guevara? Não faz sentido. É como explicar as passeatas homossexuais pró-Palestina. A maior parte das pessoas na Palestina que confessa uma religião e que a pratica, segue o Islã. Quando você olhar para mês passado, na Indonésia, 2 homossexuais receberam 80 chibatadas em público. Se você olhar os hadiths, o Alcorão, compara a homossexualidade na interpretação dos islâmicos mais ortodoxos, compara a homossexualidade ao adultério, cuja pena é apedrejamento ou morte. Sim. E como que você explica isso? E aí você vê aqui na Avenida Paulista o pessoal levantando a bandeira da Palestina. É incongruente, assim, eles estão lutando por algo somente porque eles têm liberdade aqui para poder fazer isso, porque se eles estivessem de fato vivendo isso, eles não estariam vivos para poder levantar a bandeira da Palestina. E aí o que acontece? Nicolas, mas então o que vocês sugerem para poder ajudar a população LGBT? Cara, vamos ser daltônico na hora de colocar políticas públicas para as pessoas. Por quê? O homossexual, ele merece, assim como o hétero, assim como qualquer outra pessoa, não ser roubado. Concorda comigo? Sim. Então, quer ajudar o homossexual? Reduz a criminalidade, pô. Perfeito. Não ser morto. Quer ajudar o homossexual? Exato. Independente se ele seja homossexual, hétero, caramba, 4. Mas se uma pessoa invade a casa dele, ou uma pessoa rouba ele de mão armada e pega o celular dele, dá um tiro na cabeça dele, ou se não, quando ele vai ter um atendimento em algum hospital no âmbito de saúde pública, ele não tem atendimento. Quando ele vai colocar o filho dele na escola pública, é um caos, não tem carteira, não tem condições. Quando 100 milhões de brasileiros não tem saneamento básico, 35 milhões de pessoas não têm água potável. Então, peraí, durante esse tempo todo, o que de fato a esquerda fez pelos homossexuais? Porque tudo isso são pautas que abrangem todos nós. Agora, chegar na época de eleição, levantar a bandeirinha LGBT, subir a rampa lá com cada representatividade, tem um cadeirante, tem um homossexual, tem um negro, tem um índio, tem não sei o que, parará pororô. E aí, quando você vai ver a formação dos ministros do Lula, todo mundo branco, hétero e velha guarda. Quando você vê a família do Lula, você vê que é uma família hétero tradicional brasileira, né? Inclusive num casamento extremamente luxuoso. Então, pera lá, os caras estão te usando para fins eleitorais. E aí ficam colocando pessoas lá que dizem, não, nós estamos aqui para poder reivindicar os direitos, para poder... Parem de nos matar, porque o Brasil ele é travesti. Aí chega na parada LGBT, que inclusive é a segunda maior do mundo, se eu não me engano, só pede para Tel Aviv. É pra você ver, né? Tel Aviv, que tem a maior... Israel tem a maior parada LGBT, gay do mundo. E os caras levantam a bandeira pra Palestina. Beleza. Você tem aqui na parada LGBT o pessoal literalmente zombando de Jesus, colocando Jesus numa cruz. Crucificado. Você tem naquela JMJ, Jornada Mundial da Juventude, onde literalmente as feministas colocaram um crucifixo no ânus, no meio de todo mundo. Você tem ideia do que aconteceria, Vilela, se eu pegar, sei lá, algum símbolo aí do LGBT ou da esquerda e sei lá, queimar... Só tu botar a peruca, tu já respondeu, professor? Pô, que isso? Então, assim, quando eu digo que as coisas estão assimétricas aqui no nosso país, é porque... Vê quantos deputados tem lá no STF que estão respondendo por crime de opinião. Crime em tribuna. Quantos estão respondendo por fake news? Pô. Então, voltando um passo atrás só, quando eu falo sobre a questão do domínio da esquerda nessas áreas, dá só uma olhada nas produções culturais, né, digamos assim, de filmes que nós temos hoje. O Tropa de Elite, que é o filme mais de direita que a gente tem, foi feito por gente que não era de direita. E só ajudou a direita. Eles queriam acabar com a imagem da polícia militar, e principalmente do BOPE, e basicamente a população brasileira falou, opa, gostei demais disso aqui, paulada no lombo de vagabundo. Quem não gosta daquela cena que o Matias vai, depois do irmão dele morrer,
do amigo dele morrer, ele chega lá naquela marcha lá pela paz e senta um soco na cara daquele maconheiro e fala assim, são tudo um bando de FDP, vocês mataram o meu amigo. Aquilo ali é o sonho de todo mundo que isso aconteça na vida real. Tem um filho envolvido com droga. Tem um filho envolvido com droga, o cara tá usando o dinheiro ali das pessoas ali pra poder, enfim, ajudar o tráfico. Aí essa produção que enfim, ajudou a direita, nem de direita é. Aí você pega as pautas. Você pega as pautas como, por exemplo, divórcio. Hoje, se eu não me engano, tem algo que mostra que 51% dos casais se divorciam, beleza? Aí você vai pegar, qual que é a origem disso? Você pega, qual que é o sentido de você ter uma destruição ali familiar e você fazer com que aqueles valores ali, aquelas promessas ali sejam destituídas? Poxa, a esquerda fala que a família é fascista, pô. A esquerda fala que praticamente é uma maldição ter filho. Por que tem gente lutando mais pra matar uma mulher, uma criança dentro do ventre, do que pra poder gerar recurso, pra poder ajudar? Cara, eu não esqueço daquele caso, daquela menina que o tio estuprou ela e aí ela tinha acho que 12 anos e tava gerando um filho, já tinha ultrapassado o limite constitucional para abortar. Eu lembro que o Whindersson, cara, falou assim, eu pago e eu ajudo a criar essa criança. Eles reuniram, fizeram uma mobilização gigantesca, mudaram a menina de hospital para poder matar ela. E como mata-se essa criança? Você coloca uma injeção de cloreto de potássio que gera nessa criança uma parada cardíaca. Sem anestesia. Sem anestesia, sem nada. A gente já falou aquilo de não, esse método de morte por assistolia fetal com cloreto de potássio, ele é proibido até para você sacrificar animais. Por exemplo, um pitbull te atacou na rua, você vai sacrificar esse animal, você não pode... Exatamente. Sabe por quê? O Código de Proteção diz que é desumano matar um cachorro dessa forma, um rato do laboratório. Agora você pode matar um bebê. Mas ainda tem uma questão bem legal no que tu trouxe aqui sobre o Paulo Freire, que é o método que nós usamos, porque as pesquisas do Brasil mostram assim, as nossas crianças de 2, 3, 4 anos, elas são tão inteligentes quanto as crianças de qualquer lugar do mundo. Mas o nosso adolescente de 16 a 18 anos é o mais burro do mundo, estatisticamente. Onde que a criança passou dos 4 aos 18? Onde é que ela estava? Entendeu? Em que lugar que ela estava para que o seu nível cognitivo, a sua capacidade de interpretar um texto, matemática... Teve uma pesquisa do Jornal Nacional na década passada que 98% das pessoas, das crianças, adolescentes, saíam do ensino médio sem conhecimento mínimo esperado de matemática. Ou seja, cada 100 crianças, só 2 aprendiam matemática. Então, eu fiz faculdade numa universidade pública de enfermagem e eu me lembro do professor de matemática instrumental sair da sala chorando porque a turma não conseguia entender regra de 3, que era basicamente, faz muitos anos, né? Mas era basicamente assim, 1 ml tem 3 gotas, algo assim. E daí ele dizia, quantas gotas tem 1 litro? Algo assim. E a turma não conseguia fazer a conta da regra de 3, o professor saiu da sala assim, desesperado, pálido, e foi na coordenação. Uma professora de tópico frasal, que nós tínhamos uma professora de língua portuguesa, também no tronco comum, porque a presidente Dilma na época colocou português e matemática na Universidade Federal para compensar a matemática e português ruim do ensino médio. E uma professora saiu da sala desesperada porque ela ficou meses ensinando o tópico frasal e a turma não conseguia entender um conceito básico desse, que é a frase mais importante do parágrafo. Então, você me diz, Paulo Freire não é aplicado. Qual é o método de alfabetização mais aplicado no Brasil hoje? Mais falado, mais elogiado? É o método socioconstrutivista, que diz que a partir da realidade social da criança e das palavras que ela usa no dia a dia, você tem que alfabetizá-la. Esse método é do Paulo Freire. Paulo Freire usava esse método para alfabetizar adultos. Então, você era pedreiro, Paulo Freire colocava na sala lá um monte de pedreiros e começava a ensinar para o pedreiro quais palavras? Tijolo, cimento, as cores das tintas, os materiais, porque é as palavras que ele precisava saber. Do universo dele. E assim, faz algum... A partir daí você vai expandindo. Perfeito. Faz algum sentido para o adulto. Faz algum sentido para o adulto aprender dessa maneira. Porque ele tem pressa, ele tem urgência, ele precisa daquilo para trabalhar. Mas não faz nenhum sentido você começar com uma criança, que você pode começar a pré-alfabetização aos 3 anos. A minha filha tem 4,5 e já está completando todas as famílias silábicas, nunca foi para a escola. E a gente tem uma aula de 45 minutos, 1 hora por dia. Com 4 anos e meio, completando todas as famílias silábicas. Então, você substituiu o antigo método fônico, que significava o quê? Cada letra tem um som. Ô, Vilela, pelo amor de Deus, se eu tiver que aprender 1000 palavras, são 1000 palavras. Época do vovô viu a uva também? E tipo isso. Se você tiver que aprender cada letra para um som... Não conheço, não. Caminho Suave? Nossa,
Que? Era uma Nossa, cartilha da Cartilha alfabetização Caminho muito Suave. famosa. Cara, vovó viu a uva, não lembra? Não faço É bem ideia. famosa. Você tinha o carimbinho que você ganhava? Não, eu já não usei, mas eu conheço, porque... Chamou de velho. não sei. É a caixa assim, calma, né? É. Então, carimbo. Não, na minha época, os caras eram hierógrafo ainda, aqueles... Mas então, esse método que eles estão usando para alfabetizar nossas crianças hoje, Vilela, coloca uma casa e a palavra casa embaixo. Certo. Pelo amor de Deus, a criança tá associando a figurinha. É que nem aquele vídeo bem famoso que tem no Brasil, assim, o meu moleque lê a caixinha assim, T-I-R-O-L, leite. Tirol, ele leite. É muito bom esse vídeo. É basicamente isso, a criança vai na adivinhação com palavras do complexo para o simples. Todo mundo sabe com um pouco de noção do básico, que você explica do mais simples para o mais complexo. Então, cada letra tem que ter seu som, a somatória dos sons da sílaba, a somatória das sílabas das palavras. Qual o sentido de eu pegar uma criança de 7 anos e tentar explicar uma palavra inteira para ela? Bolo, bola. Bolo e bola só tem sons e fonemas parecidos, mas se tratam de coisas que, na realidade, são completamente diferentes. Então, por que a gente está trabalhando agora esse com o livro, público vocês infantil? querem chegar nos pais. Nós queremos que os pais tenham um tempo de qualidade com seus filhos, porque ele vai comprar o livro, vai se empolgar, é o livro da deputada Ana, o livro do Nicolas, vai comprar para ler o filho. Ele vai se obrigar a folhear o livro. Se ele não tem um momento com o seu filho, ele vai se obrigar a ter 10, 20, 30 minutinhos por dia, lendo, conversando. Exatamente. Inclusive, no governo passado, tínhamos um programa chamado Literacia Familiar. Sim. E eu acredito firmemente no poder da leitura em voz alta, que não Leia pra mim, né? O nome do aplicativo era algo assim. E tem um aplicativo do antigo governo federal, para quem tá alfabetizando filho em casa. Vou fazer propaganda porque é de graça. É o Grafo Game. Grafo com P-H-O. Grafo Game. Você baixa esse joguinho do seu celular e ele ensina os fonemas das letrinhas. É bem legal pra tua filha também, Nicolas. E ele ensina o fonema das letrinhas, tipo um videogamezinho, só com letra e som. Letra e som. É um método fônico da alfabetização. É maravilhoso pra você, já que a criança vai usar o celular, que ela use esse Já que a aplicativo. gente tá falando desse assunto, o que a gente tem para fazer vocês como político? Porque realmente é muito ruim o resultado que a gente tem e o que a gente vê na educação. Sim. Eu estudei em escola pública e, era muito, mas muito bom. Os professores que eu tinha eram fantásticos. Minha mãe, inclusive, era professora, infelizmente, da minha escola. Porque... Não dava nem pra aprontar. Ser filho de um professor, vocês imaginam que eu tinha que andar na linha, mas... Por que caiu tanto e o que dá para se fazer? E é sempre a médio e longo prazo, né? Sim. O que você muda agora não vai acontecer. A gente vai ver em 10 anos o resultado. A gente, inclusive, essa próxima semana agora tá para poder votar o Plano Nacional de Educação, que, né, Mas esse você vai prestar atenção na votação. vou prestar e daqui a pouco eu Vou explicar daqui a isso pouco eu daí. explico de novo, né, para quem ainda não se sentiu satisfeito ou só tá enchendo o raio do meu saco mesmo, O né? pessoal tá enchendo o saco aqui Mas no- é isso. no chat. Mas é óbvio, né? Os caras, enfim, não conseguem me pegar em mais nada e acabam pegando nossos erros, né? Mas Mas o que quer é isso daí. ninguém aí deles deve errar. Mas o que acontece? Eu fui presidente da Comissão de Educação e a gente tomou algumas medidas. Eu vou até ler aqui, porque, enfim, são bastante coisas. Eu tenho 11 projetos aqui especificamente sobre educação. Eu vou ler alguns aqui que eu acho que é bacanas. Primeiro, algo mais específico, né, com relação a Libras, visa oferecer curso gratuito de Libras para famílias de crianças surdas em universidades e cria o selo de inclusão para empresas que apoiam essa causa. O 4216, que torna como classificados os crimes de ato obsceno quando praticados em escolas e universidades públicas, que combate essa questão que nós estamos falando. Esse daqui é interessante porque diz respeito à questão de educação especial. Dispõe sobre medidas de atenção individualizada para a promoção do efetivo direito à educação de qualidade para pessoas com necessidades educacionais especiais. O 3651, que institui o Programa Nacional de Incentivo ao Esporte Escolar no Contraturno, que diz respeito ao fomento tanto do esporte, porque a gente tem um projeto que a gente destinou, deixa eu ver aqui quanto, para não falar errado, nós destinamos 3 milhões de reais para o projeto de judô do Thiago Camilo, que coloca judô em diversas áreas, principalmente eu escolhi em áreas mais precárias, como, por exemplo, a gente fez na favela onde eu nasci, no Cabana do Pai Tomás tem um, então é judô gratuito para crianças e adolescentes, e lá também em Montes Claros, que também, enfim, é um local mais, digamos assim, mais carente aqui de Minas Gerais. O 3889, que dispõe sobre a prevenção e o combate à exposição indevida, à utilização, exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes na internet. O 4985, que institui a Política Nacional de Alfabetização como política de Estado baseada em evidências científicas e experiências exitosas para a melhoria da qualidade da alfabetização nacional. O que essa política nacional aqui mostra? A gente, por exemplo, no PNE, é o Plano Nacional da Educação. Você tem lá diversas metas, mas você não tem
digamos assim, meios para que se chegue até lá, ou até mesmo as métricas para poder dizer se isso está bom ou não. Então, por exemplo, o ranking do PISA, a OCDE, o PEARLS, né, que a gente tem para poder avaliar. Então, nós não temos essa avaliação de questões internacionais. Então, a gente simplesmente fala, nossa, nós temos que bater aí 100 mil alunos nas universidades. Tá, beleza, mas e a qualidade desse ensino? Então, institui isso também. Deixa eu só... Outra coisa aqui com relação também a crianças. Institui o Programa Nacional de Concessão de Vales Sociais de Creches Noturnas. Muita gente pede essa demanda de creche noturna, porque tem pessoas que trabalham na parte noturna, e muitos locais, muitos mesmos, não têm esse acesso, né, de creches para âmbito noturno. E por fim, só para 2 aqui específicos para professores, né, que você falou aqui com relação aos professores, inclusive, não só no governo Bolsonaro teve um maior aumento do piso salarial, como também durante anos não estava conseguindo o pessoal da sociopedagogo aprovar algo na comissão da minha comissão, e foi na minha gestão que a gente conseguiu aprovar. Acredito que, não lembro especificamente, que são muitas pautas, mas era obviamente um benefício para o pessoal de sociopedagogia. Então, os 2, isenta do imposto de renda dos professores dos primeiros anos do ensino fundamental que passarem uma prova nacional. O objetivo é incentivar que eles qualifiquem mais, melhorando a educação das nossas crianças. E o segundo aqui, que premia professores cujos esforços contribuam para a melhoria dos índices educacionais de seus alunos. A proposta prevê prêmios em dinheiro para os profissionais que ajudarem a elevar o desempenho dos estudantes do sistema de avaliação da educação básica. Então, assim, ninguém tá dizendo que, tipo, você vai remunerar ele e o outro não vale de nada. Não. Basicamente, você vai remunerar caso a escola como um todo ele suba a sua avaliação de educação básica. Você vai ter uma premiação não somente para o professor, mas para o diretor, e para dar um incentivo a mais. Então, a gente tem, assim, estou citando aqui só alguns, mas a gente tem diversos projetos voltados para a educação. Teria que acabar também com a aprovação automática, né? Isso, e a gente... Mas isso é complicado fazer? Não, eu aprovei, pô. Eu fui o relator disso. Mas aprovado? Não, mas aprovado em comissão. Pois é. Inclusive, engraçado, né? A esquerda foi toda contra. Tem que ir pro e a plenário, gente, olha só como é que a gente venceu essa votação. Foi maneiro. Pelo fato, a gente foi votar e deu empate. Só que quem tem o voto de Minerva é o relator. E coincidentemente eu era o relator. Então, obviamente, eu votei para poder passar. Então, foi um passo que a gente deu, assim, gigantesco para poder acabar com a progressão. Com a progressão automática. Só para poder passar aqui para Ana também, para finalizar essa parte, porque eu sei que tem muita gente que chega e fala assim: Nicolas, quais são os projetos? Quais são não sei o quê, né? E é engraçado, porque eu não acho que a gente tem que medir a qualidade de um parlamentar pela quantidade de projetos. Porque o que falta no Brasil, o que não falta no Brasil é projeto. E se projetos de fato tivessem a capacidade de alterar todas as coisas e melhorar da forma como eles colocam que melhorariam, o Brasil era Dubai, o Brasil era Hong Kong, o Brasil era Singapura. Então, a atividade do parlamentar não é somente projetos. Quem vive de projetos é arquiteto. Eu sou deputado federal. E a gente tem centenas de projetos protocolados. Mas a gente sabe que impedir maus projetos e fazer também com que a máquina do Estado seja enxugada, que o Estado não é a solução, ele é o problema. Enfim, então por isso que eu vou finalizar aqui colocando algumas coisas no âmbito educacional. A gente destinou, principalmente para criança, 10 milhões 243 mil para a saúde, e especificamente um projeto de monitoramento de neonatal, que você faz uma prevenção, e tipo assim, um dos primeiros que tem aqui no Brasil, ali na Santa Casa, que você vai fazer uma prevenção neonatal, você faz um exame, e são feitos mais de 1.700 partos de alto risco. E aí, quando você faz isso anteriormente, você consegue, obviamente, salvar a vida desses bebês. A gente destinou 7 milhões para a área de ensino, 3 milhões para a área do esporte, 2 milhões para âmbito das creches e mais de 1,5 milhão para associações de cuidado infantil, no que diz respeito à instalação de salas de amamentação, salas especiais para pessoas que têm espectro autista. Então, se a gente faz muita coisa, cara, e a gente coloca sempre o resumo no nosso perfil. E é óbvio de que é um trabalho, tá até conversando com a Ana vindo para cá, é um trabalho realmente de muitas áreas, porque toda semana
chega uma demanda todo dia lá em Brasília. Então, a semana tal é a semana não sei o que do agro. Aí depois vem o pessoal dos supermercados. Aí depois vem o pessoal, vem os professores. Depois vem os alunos. Aí depois vem os pais dos alunos. Então, assim, são muitas demandas. Então, nem sempre você, por exemplo, vai chegar e vai colocar no seu feed lá, fala, pessoal, aprovamos aqui isso, isso e isso. Não dá engajamento também, sincero, as pessoas não ligam. Engajamento, as pessoas não ligam. Então, as mesmas pessoas que muitas das vezes falam, o que você está trabalhando aí, etc e tal, quando você posta, elas não ligam. Então, assim, eu tenho uma estratégia de, obviamente, esperar o mês todo passar para resumir isso. Jogo nos stories. Aqueles, quando a entrega de emenda, por exemplo, eu posto no feed, mas no meu reserva, que eu sei que e jogo no meu principal, porque eu sei que as pessoas vão olhar, mas é uma coisa muito específica. Por exemplo, a gente mandou 1 milhão para poder reformar uma igreja lá em Pequi. Cara, o vídeo deu 3 milhões de visualizações e tal. Bacana. Só que é uma coisa específica que roda comigo pra Minas Gerais. Sim. Talvez você não vai querer saber que eu fiz isso. Então, eu deixo isso aqui importante pra quem, enfim, tiver interesse, que eu sempre coloco o resumo lá do mês, do nosso trabalho. A gente faz muita coisa e, obviamente, existe um trabalho também parlamentar que é fiscalizatório do Poder Executivo. E cada um tem um papel, assim, basicamente no parlamento. Tem parlamentares que são, digamos, mais municipalistas, tem alguns que são mais combativos, tem pessoas que trabalham mais na área econômica, outros trabalham mais na área do agro, e tá tudo bem. O que eu não acho é que as pessoas chegam e falam assim, não, tem que ser só esse modelo aqui de deputado federal serve. Se você não se encaixa, você não serve. E graças a Deus eu fui avaliado como a melhor avaliação de político no Brasil. E fico muito grato com isso, porque primeiro, eu sei que, eu tenho 29 anos, Vilela. Tipo, 29 anos. Eu há 5 anos atrás, praticamente ninguém me conhecia. 5, 6 anos atrás ninguém me conhecia. Então, muitas das vezes, tô tomando só um tempinho, porque eu acredito que isso aqui é importante, para esclarecer para quem quer também, né? De que, assim, eu tenho 29 anos, eu fui o deputado mais votado da história, não de todo o país, mas dessa legislação, o terceiro mais votado da história do Brasil. Eu não usei um centavo de dinheiro público, entendeu? Eu não tenho nenhuma mídia ao meu favor. Eu não tenho Globo, eu não tenho indicado do STF, eu só tenho literalmente minha rede social e a minha voz e a confiança das pessoas. E ainda assim, a gente consegue fazer um trabalho tanto no âmbito de entrega de emendas, de algo propositivo, quanto também combativo. Mas o que eu tenho percebido é que, cara, parece que eu sou presidente da República e eu não tô sabendo. Porque parece que os problemas do Brasil, tudo é não. Olha lá, Nicolas não faz nada. O Nicolas não faz nada. Como assim? Qual que é o poder, Vilela, que eu tenho para poder dar um norte, assim, na canetada, às decisões aqui do nosso país? Poxa. Então eu até fico, assim, e faço uma crítica aqui, se caso vocês forem ver aqui, algum comunista for ver aqui no futuro, é o seguinte, cara, você tem ideia que nem eu e nenhum comunista aí de abaixo de 35 anos esteve no poder executivo ou nas decisões reais, assim, do nosso país? No seguinte sentido, eu sou deputado federal, mas o meu poder é extremamente limitado. Extremamente limitado. Ainda mais hoje com o STF. Poxa, a gente derruba o aumento de IOF, o STF vai lá e derruba na canetada. A gente... Uso bola mina